Oi galera, tudo bem? Então vamos dar continuidade a mais uma semana aí e vamos falar essa semana sobre as razões trigonométricas, as tão conhecidas trigonometria, tá? Então não é difícil, é só prestar atenção, tá? Então aqui continuando a gente trabalhando com triângulo retângulo, lembrando que o triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus, certo? Como esse exemplo aqui, tá vendo, Então vocês já sabem que aqui, no A eu tenho um ângulo de 90 graus, consequentemente o oposto dele é a hipotenusa, né? E o que sobra são os dois catetos, beleza? Só que na trigonometria, quando a gente vai trabalhar as razões trigonométricas, eu tenho que começar a saber identificar quais são os dois catetos, né? Qual é o cateto oposto e qual é o cateto adjacente, tá? Mas é simples, é só a gente prestar atenção. Vamos pegar esse exemplo aqui de baixo, Então eu tenho um triângulo retângulo normal. Primeira coisa é identificar quais dos três ângulos internos é o ângulo de 90 graus, consequentemente é esse aqui. Então aqui eu tenho o oposto dele, é minha hipotenusa. E eu também sei que esses dois aqui são os catetos, beleza? Aí o que eu faço? Eu preciso observar quais dos dois outros ângulos o exercício está me dando. Então, além desse de 90 graus aqui, o exercício está me dando esse ângulo alfa aqui, tá vendo? Então, trabalhando com esse ângulo alfa aqui, o que eu tenho que identificar? Qual é o cateto oposto a ele e qual é o cateto adjacente a ele. Como o nome já diz, cateto oposto é aquele que é o inverso dele, é o oposto dele. Então, esse daqui é o oposto, consequentemente, esse daqui é o cateto adjacente. A hipotenusa nunca muda, é sempre essa. Beleza? Agora, vendo para esse outro exemplo aqui, que é o mesmo triângulo, só que agora ele inverteu o seguinte, ele não quer mais saber com relação a esse ângulo aqui, ele quer esse ângulo beta aqui, Então, em relação a esse ângulo beta aqui, os catetos eles invertem, porque o oposto desse ângulo beta é aqui, e consequentemente o adjacente é aqui. Então, o que você tem que ficar atento? A hipotenusa é sempre o oposto ao ângulo de 90 graus. E aí, de acordo com o ângulo que o exercício lhe propõe, o contrário dele é o cateto oposto e o outro que sobra é o cateto adjacente. Perfeito? Então, olha só aqui, eu vou passar o caderno para cá para eu trabalhar um pouquinho com vocês aqui. Então, olha aqui as razões trigonométricas, tá vendo? Eu peguei esse exemplo aqui, eu mesmo que fiz, tá? Então, aqui, um triângulo retângulo. Aqui é o ângulo de 90 graus, consequentemente, aqui é a minha hipotenusa, tá? E eu coloquei esse ângulo de 60 graus aqui, Então, em relação a esse ângulo aqui, eu tenho que esse daqui é o meu cateto oposto, consequentemente, esse daqui é o meu cateto adjacente. Se eu tivesse trabalhado com esse ângulo aqui de cima, esse daqui seria o meu cateto oposto e esse aqui é o meu cateto adjacente. Mas no caso eu trabalhei com esse daqui, que é um ângulo de 60 graus, tá? E aí as razões trigonométricas elas são em três. Primeiro, o seno. O que eu faço para encontrar o seno? É só eu pegar o valor do cateto oposto e dividir ele pelo valor da hipotenusa. Então, seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Beleza? Então, olha só. Seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Beleza? E aí, na apostila, se vocês forem virando aí, vocês vão encontrar na página 18 a tabela trigonométrica. São tabelas de valores trigonométricos que a gente vai usar para calcular os exercícios. Beleza? Essa tabela trigonométrica também tem no material de apoio. Beleza? Vocês precisam decorar esses valores? É claro que não. Olha quantos valores são. Não tem essa necessidade não. Tá? Então eu vou fazer um exemplinho com vocês aqui, Trabalhando a tabela trigonométrica. Então eu peguei esse triângulo retângulo aqui. Aqui está o ângulo de 90 graus. Consequentemente, aqui é a hipotenusa. Eu não tenho o valor dela, beleza? A hipotenusa. Aqui está o ângulo do exercício, que é um ângulo de 40 graus.
Se o ângulo do exercício está aqui, quer dizer que esse aqui é o meu cateto oposto, que ele também não tem valor. Consequentemente, esse daqui é o cateto adjacente, que ele tem um valor, ele vale 40 metros. Beleza? Então, eu parando para pensar, o único valor que eu tenho aí dos três é o meu cateto adjacente. Tá? O que o exercício pede para eu calcular? Ele pede para eu calcular de A a C. Ele quer saber quanto que vale de A até C, consequentemente a hipotenusa. E ele também quer que eu calcule de A a B, que no nosso caso aqui é o nosso cateto oposto. Então ele quer esses três valores. E com isso ele dá o valor de B a C. O valor de B a C é 40 metros, que é o nosso cateto adjacente. Aí o que eu preciso pensar? Eu vou lá em cima nas minhas razões trigonométricas e observo quais delas eu trabalho com o cateto adjacente, porque eu tenho o valor do cateto adjacente, ele vale 40. E aí eu sei que o cosseno eu trabalho com cateto adjacente, né? E a tangente eu também trabalho com cateto adjacente. Então eu vou trabalhar essas duas formulinhas aqui para eu encontrar os valores que eu quero. Combinado? Então vamos lá, lembrando que o meu ângulo dado do exercício vale 40 graus, tá bom? Então, eu vou trabalhar primeiro com o cosseno. Então eu ponho assim, cosseno de 40 graus é igual ao cateto adjacente, tá? Ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Aí eu venho e vou substituir os valores. Aí você vai falar, professor, mas eu só tenho o valor do cateto adjacente. Eu não tenho o valor nem do cosseno de 40 graus e nem da hipotenusa. É aí que entra a tabela trigonométrica. Então aí você vai lá na tabela trigonométrica e observa quanto vale o cosseno de 40 graus. Aí você vai lá na tabela, né? E observa aqui, Deixa eu só ver aqui qual que é o cosseno. Pera aí. O cosseno é a minha fileira do meio. Então eu vou aqui, 40 graus, cosseno 7,66. Normalmente a gente trabalha só com duas casas depois da vírgula. Se esse número é 5 ou acima, eu coloco um aqui. Então eu vou trabalhar com 0,77. Aí eu venho aqui no lugar do cosseno de 40 graus e coloco 0,77. Que é igual ao cateto adjacente. Eu tenho o cateto adjacente, ele vale 40. Então, 40 dividido pela minha hipotenusa, que aí eu não tenho. Né? A hipotenusa eu não tenho. É ela que eu vou encontrar. Beleza? E aí o que eu faço? Agora é matemática pura. Se a hipotenusa está dividindo 40, passa para cá multiplicando. Então eu tenho aqui, que hipotenusa vezes 0,77 é igual a 40. Agora, para isolar a hipotenusa, se o 0,77 está multiplicando a hipotenusa, ele vai passar para o outro lado dividindo, não é? Portanto, eu tenho que hipotenusa é igual a 40 dividido por 0,77. Aí, consequentemente, 40 dividido por 0,77 vai dar 51,9. 51,9 metros. Quem é 51,9 metros? A minha hipotenusa. É esse valor aqui, Então, aqui é 51,9 metros. Beleza? Agora, só falta encontrar o cateto oposto, né? Se eu tinha o meu cateto adjacente. Para eu encontrar o meu cateto oposto, é só eu jogar na tangente. Lembra? Tá? Se eu tinha o meu cateto adjacente, eu trabalhei com cosseno e encontrei a hipotenusa. Agora eu jogo na tangente e vou encontrar o meu cateto oposto, tá? Então vamos lá. Tangente de 40 graus, porque o meu ângulo de exercício tem 40 graus, é igual ao cateto oposto, que é o que eu vou encontrar agora, dividido pelo meu cateto adjacente, que o exercício já me deu. Beleza? Aí eu vou substituindo, Tangente de 40 graus. Vai lá na tabela trigonométrica, de novo, né? Que a tangente é a terceira coluna aqui,
tangente de 40 graus, tá vendo, ó? 0,8391. Como a terceira casa é o 9, eu acrescento um aqui. Então, eu trabalho com 0,84. Então, fica aqui, ó. 0,84 é igual. Cateto oposto eu não tenho, que é o que eu vou encontrar, dividido pelo meu adjacente que o exercício me deu, que vale 40 metros. 40. Aqui ficou fácil. Se o 40 está dividindo a minha incógnita, que é o cateto oposto, eu passo para o outro lado multiplicando. Então, eu tenho que cateto oposto é igual a 0,84, que é a minha tangente de 40 graus, vezes 40, que é o meu cateto adjacente. Então, essa multiplicação vai me dar o valor do meu cateto oposto, que é 33,6 metros. 33,6 metros. Então, 33,6 metros é o cateto oposto. Beleza? Então, é só você trabalhar dessa forma, tá? Separa os valores normalmente, tá? Vê o que ele te dá de valor, vê nas razões trigonométricas qual que eu posso trabalhar com esse valor e vamos lá, tá? O que eu quero que vocês façam essa semana, ó? Eu quero que vocês comecem aí os exercícios na página 15, tá? E aí vocês vão até o final da unidade, tá? Da página 15 até a página... Deixa eu só dar uma confirmada aqui. Até a página 28. Então, páginas 15 a 28. Perfeito? Tá bom? Então, para essa semana fica dessa forma, tá? Um grande abraço a todos.